Fala investidor, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de aporte aqui na carteira Tembagger. Videozinho meio preocupante perante ao atual cenário brasileiro, tendo em vista aí os ministros escolhidos pelo Lula, principalmente aí o Haddad na economia, o Mercadante aí no BNDES, que foi a última notícia que mais fez os juros aí dispararem. Então, assim, um pouco preocupante. E nesse cenário, acho que estou ficando um pouco preocupado com empresas que não conseguem ter retorno real acima do custo de dívida delas. E esse cenário, se não corrigido, é muito rápido a deteriorização do patrimônio da empresa. E o futuro não é outro, é quebrar. É literalmente falir, porque o custo da dívida vai corroendo a empresa, corroendo, porque os juros em cima de juros em dívida prejudica muito, principalmente quando você não tem um retorno acima desse custo de dívida para você poder ir pagando ela, ou tomando mais dívida para continuar expandindo e fazer uma bola de neve, né? Enfim, tem certos ativos que estão começando a preocupar e por isso talvez eu comece a montar posições e modificar algumas posições antigas para algumas novas e mais cautelosas, né? Porque é um pouco preocupante. O aporte da semana foi basicamente nesses ativos aqui, 3R, Simpar, Chus e IRB. Qual é o racional, né? 3R é uma empresa petroleira, exposta ao petróleo, exposta a dólar. Pode proteger um pouco a carteira, apesar de estar exposta a uma redução do petróleo. E se a gente vai enfrentar uma recessão agora, no curto e médio prazo, o petróleo pode derreter, mas o meu racional para 3R não é estar puramente exposto a petróleo, mas 3R tem como expectativa aí subir em 500% sua produção, e isso claramente não está precificado, principalmente quando você compara a performance de 3R com de PetroRio. Que a gente tem que PetroRio basicamente vai crescer muito, muito, e por isso o mercado precifica menos ela, olha. 3R caiu de 51 para 33. Quando você pega PetroRio, bom, que estranho. PetroRio não quer aparecer aqui no site por algum motivo, não tem problema. Quando a gente pega PetroRio, caiu do topo só 9%. Então ela estava 38 e hoje está 35 mais ou menos. Então ela ainda opera bem alta. Quando comparada com 3R, é bem diferente, né? Olha, caiu 34% do topo. Então, assim, essa descorrelação não faz o menor sentido para mim. Por isso, pretendo aumentar a exposição a 3R novamente e manter exposição a Simpar. Estou aumentando aos poucos porque penso que é uma empresa que vai manter crescimento, apesar de ficar um pouco receoso com o custo de dívida dela. Porque Simpar tem um ROIC aí na faixa de 14, 15, 16%. Com os juros a 14% ao ano, o spread dela começa a ficar pequeno. Quando você pega os pontos percentuais da Movida, por exemplo, é 6% acima do custo de dívida dela. Sendo que por que o mercado está batendo tanto nesses ativos? Por que Simpar está caindo tanto? Porque a expectativa é que o Copom eleve as taxas de juros, principalmente com o risco Brasil, com os nomes soltados aí pelo Lula. Então, perante a isso, como eu não quero estar exposto 100% ao Brasil dessa maneira, eu pretendo começar a me expor em empresas principalmente dolarizadas e principalmente empresas que têm um ROIC elevado. Então o custo de dívida não vai estar machucando tanto ela assim. Então por isso eu comecei a comprar aqui a Chus. É uma empresa muito resiliente, que tem um mercado endereçado já, vai crescer bastante. Ela cresce aí 30% ao ano, com receita em dólar, com ROIC elevado de 17%. Então eu acho que é bem tranquilo manter essa posição e vou começar a aumentar. IRB, comprei porque era o dinheiro que sobrava, como sempre. E eu quero manter pelo menos 1% nessa empresa, porque é uma empresa de resseguros que eu acredito que também possa começar a performar bem com sua reestruturação, principalmente em cenários com juros altos. Beleza? Basicamente esse é o aporte. No fundo, carteira de fundos também sofrendo bastante. Quando a gente vem nos ativos, a gente percebe que até o flagship começou a sofrer. Estava mais em alta, né? E caiu aqui de 8% para quase menos 2%.
Quando você pega o Horizon, caiu bem mais, né? Caiu de 15% para 0%. Quando você pega o Nord, aí é a decadência ao máximo, né? Continuou caindo, o último aporte foi aqui, dia 12, ontem. E vai aparecer aqui. Tá ótimo, bem racional para mim. Já acompanhei aqui alguns retornos do Bruce e do que eles vão fazer na carteira, então fiquei até aliviado, até porque eles estão pensando muito em como se portar nesse cenário. E perante a tudo isso, eu também estou pensando nisso na minha carteira aqui, porque apesar de eu ainda ter interesse em encontrar empresas Steinberger, eu não estou nem um pouco interessado em pegar empresas que vão sofrer no curto prazo e que talvez não consigam se restabelecer depois de um longo período com juros altos. Então, basicamente, fiz uma busca avançada aqui no Status Invest para simplificar algumas empresas que eu tenho interesse em investir e ver quais têm ROIC acima de 17%. O segundo filtro é só um PL positivo. E vamos ver aqui quais que vieram, né? Eu botei aqui para separar principalmente por ROIC. O maior ROIC tem essas aqui. Vai voltar para a carteira Unipar. Ela deu uma queda bem interessante recentemente. Então ela está aí nos patamares que eu vendi a última vez, né? Caiu aí 20%. Vou voltar a comprar a Unipar. Fertilizantes Heringer já é 50% da carteira, já está muito barata, já tem um ROIC elevado, então vou manter, né? Não tem porquê eu aumentar a exposição a fertilizantes Heringer. Kepler Weber, aumentar a exposição também, agora ela voltou ela caiu também bastante. Quando você pega ela aí do topo, ela recuou seus 25%. Então o mercado tá dando benefício aí, tá dando oportunidade para você comprar barato as empresas que você se interessa. Taurus, barata, com ROIC elevado, com 80% da sua receita dolarizada, então vou focar nessas empresas. Ferbasa, não tenho em carteira, mas sempre me interessei. Só não entendia muito o mercado de ferro-cromo, porque não entendo como é que a empresa consegue crescer tanto. Hoje eu entendo que ela mais vende energia do que ferro-cromo em si, porque os seus principais competidores do mundo têm um custo de energia muito alto. Então a Ferbasa consegue preço, basicamente isso. Sua grande vantagem é conseguir botar preço no seu produto. Então consegue aumentar a sua receita e muito. Cury já foi adicionado à carteira, pode ser que aumente mais a posição, apesar de eu achar que a empresa vai crescer muito nesse cenário. Está um pouco caro para estar se expondo assim, então talvez não seja o foco, aumentar a exposição a Cury. Vamos ver outras aqui. Leve 3 não pretendo, Gerdau não pretendo, Track and Field muito cara, apesar de crescer muito. Eternit saiu da carteira e muito exposta ao mercado de construção civil, cíclica, então não sei se é muito interessante para mim. VEG muito cara, WIS não está demonstrando tanto crescimento quanto eu esperava, por isso que ela saiu da carteira e por isso que ela vai continuar fora. Dexus talvez seja interessante eu voltar a ter uma posição grande nela. Fiquei triste, né? Chegou a positivar 40% na minha mão e eu não cheguei a pegar nenhum lucro, mas tudo bem. PetroRio já está aqui, mas como tem esse spread de preço entre PetroRio e 3R, vou acabar optando pela 3R. Vitia ainda estou positivando 20% nela, é uma empresa cara, mas cresce muito, é um mercado muito interessante de fertilizantes no Brasil e eu acho que talvez eu aumente a exposição a ela, mas por mais que ela seja muito mais cara que a fertilizantes Heringer, ela não tem um problema de governança que a fertilizantes Heringer tem. E aí ela pode ter um preço mais destravado conforme ela vai entregando resultado. Honey 3 também, é uma das empresas que menos caiu do portfólio, então interessante manter a exposição a elas. Deixa eu ver quais. Vulcabras, eu penso em adicionar a carteira, mas ainda não comprei. JBS a gente já tem Marfrig, não tenho interesse em JBS, até porque cíclica demais, né? Então assim, não sei se vou aumentar tanto a exposição a Marfrig como já tenho. É algo a ser analisado ainda. Arezo tem um ROIC alto, né? Mas eu já tenho um Soma, acho que Soma é mais barato, talvez cresça na mesma toada que a Arezo, mais barata e algo a ser corrigido lá mais simples, que é a operação da Heringer. Então, vou manter a Soma. Shu 4, que já foi adicionada, né? Barata também, com crescimento. Deixa eu ver aqui mais.
positivo, barata, mas parte da receita depende do governo, né? Como boa parte do crescimento dela entregue no curto prazo foram com receitas de novas negociações com o governo, talvez isso não se permaneça, então vou manter posição, vou aumentar aos poucos, mas não tanto assim para reger a carteira, mas ainda acho interessantíssimo, positivo. E acho que acabou os ativos com ROIC acima de 17%. Esses falados provavelmente serão os donos da carteira Temberger. Vocês podem ver aí que não tinha Simpar, não tinha Movida, não tinha Vamos. O ROIC delas está na casa aí dos 15%. Nem lembro lá certo. Acho que é 15%, 16%. Vamos ver. Aí, 9%, está muito baixo. Tá entendendo? Como é que você estima uma empresa que ela vai continuar crescendo com um custo de dívida alto? Mas isso aqui está distorcido, porque eu lembro que ela ainda deu lucro no último trimestre. Olha, vamos, 10%. Não. Isso aqui está distorcido. Porque elas ainda estão dando lucro, ainda nos cenários atuais. Mas assim, tá na trave de parar de dar lucro, sabe? E aí fica perigoso para a empresa que é alavancada como elas são. Então, assim, é um pouco preocupante. Acho que eu vou estar focando nessas empresas comentadas anteriormente para mais questão de proteção de patrimônio. E são empresas que crescem, né? Não sei se vocês notaram, mas ao longo de toda essa pesquisa aqui no Status Invest, tiveram várias empresas que apareceram, eu só falei de algumas, porque eu gosto de escolher as que crescem e as que são menorzinhas, que têm potencial de crescimento maior, mesmo em cenários difíceis como os atuais, beleza? Esse é o foco, investidor. Se você tem qualquer dúvida, se você gostou do vídeo, se você gosta do canal, peço que você se inscreva, que você curta. Qualquer dúvida, você bota aqui embaixo. Vai estar ajudando bastante a gente aqui a trazer mais conteúdo. E se você tem algum comentário sobre alguma ação que você gosta, que não gosta, ou que você discorda da minha opinião, você pode botar aqui embaixo também. O canal aqui é feito mais pra gente discutir e elevar nosso conhecimento do que qualquer outra coisa, beleza? Tchau, tchau.